seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal que vos fala. Dessa vez, um ranking não é nosso, então preste atenção. Mas é de quem? Este ranking não é feito por nós dois. Esse ranking é de um site que eu acesso bastante, que é o Gol.com, tá certo? A gente já trabalhou pro Gol.com em campanhas no passado, saudades. Peladinho, lá no Nissan, foi muito legal, né? Lá na Inglaterra, foi muito legal mesmo. Foi o Gol.com que contratou a gente, então... Mas eu sempre acessei, até falei pra eles na época, lembra? A gente acessa faz muito tempo e tal. Desde quando o site era só em inglês e tal. Essa lista foi elaborada pelo Tawan Ambrosio, tá? E o que contempla? São 25 maiores jogadores do Brasileirão neste século. Então, ó, é do Campeonato Brasileiro, não é da temporada, não é o melhor jogador, são os maiores jogadores do Campeonato Brasileiro desde 2001 até agora 2024. Beleza? Deixa bem claro isso na sua cabeça, porque na hora vai ter gente reclamando de coisas que não estão sendo faladas, tá? Então não conta Libertadores, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, é só o Brasileirão. Tô deixando bem claro agora no começo, porque vai ter gente que não vai entender ainda, tá? Mas antes de entrar nesse ranking, vai lá na rifa. Amanhã, 7 da noite, confirmado o sorteio do nosso prêmio, um PlayStation 5 Pro, mais um iPhone 16 Pro Max, mais o GTA 6 assim que ele for lançado, ou 15 mil no Pix, você escolhe. Top 3 compradores, 12 mil de prêmio para o primeiro colocado, 10 mil para o segundo, 9 mil para o terceiro, e também temos 9 números premiados ainda para sair, não saiu, saiu só um dos 10, que é ou 300 reais no Pix, ou uma camisa de time, a sua escolha, a gente manda entregar na sua casa, tá? 50 centavos por número, o link tá na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela, ou vai funtirinhas.net. Qualquer dúvida, no sábado eu vou ficar de plantão atendendo se alguém tiver algum problema ou alguma dúvida lá no grupo do Telegram, que o link também tá aqui na descrição, tá? Ah, mas os números premiados não saiu. Cara, se não sair aqui... Depois a gente faz uma live... A gente vai fazer até ter os 10 premiados. Ganhadores. Já teve um, caso não saia outros números... A gente vai fazer até ter mais 9. Tem que sair esse prêmio de 300 reais ou uma camisa. É, a gente vai entregar o prêmio de qualquer jeito, tá? Não acumula, tá bom? É isso. Boa sorte pra todo mundo que tá participando. Se puder participar, agradeço. Se não puder, tudo bem. Vida que segue, tá? Não fica pressionado a participar porque a gente tá pedindo, não. Tá bom? Beleza, tá? Então agradeço todo mundo. Vamos pro ranking já explicado como que vai ser, tá? Começando com a 25ª posição, que... Na lista do Tawan aqui tem Neymar como 25º. Como assim o Neymar é o melhor, Eduardo? Então, eu vou ler o que ele fala e depois a gente vai debatendo um nome ou outro, tá? Um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. Neymar é a prova de que não é preciso necessariamente ter um título brasileiro para entrar na lista de maiores da competição. Ao longo de 5 edições, entre 2009 e um único jogo de 2013, lembra? O Neymar se despede na primeira rodada contra o Flamengo, aquele 0x0 e tal. Foram 54 gols e 22 assistências com a camisa do Santos disputando o Brasileirão. Além de momentos de pura magia, como o golaço de 2011 que ele rendeu o Puskás. E vamos falar aqui, ó. Em termos de colocação, a melhor colocação que o Neymar teve num Brasileirão foi o 8º lugar. Tá? Em 2010 e em 2012. Muito por estar servindo a seleção brasileira e ficar fora de jogos do Santos, que poderia fazer com que ele brigasse pelo título, pelo rendimento em porcentagem de pontos que o Santos tinha, mas sem ele era um absurdo de ruim, tá? Não dá nem pra cobrar muito do time. Como é que você repõe o Neymar? Não dá. Ninguém consegue. Não dá. Pois é. Então, 25º lugar para o Neymar. Ou seja, muito bom, mas não ganhou nada, então o peso... que pesa a favor dele é ele ser muito fora da curva. Deu o concurso, caramba. Ele ganhou 2 bolas de prata, a bola de ouro e ganhou a bola concurso porque coloca ele como um cara que não pode disputar, porque sempre que ele disputar ele vai ser o melhor. É basicamente isso. 24º lugar é para Jefferson Savarino. Sim, atleta do Botafogo. Mas é que um dos melhores jogadores nos títulos tanto do Botafogo em 24 quanto do Atlético Mineiro em 2021. Sim, ele ganhou 2 campeonatos brasileiros, né? Conquistas que encerraram longos jejuns para os 2 clubes alvinegros. Savarino cravou seu nome entre os melhores do Brasileirão e no século, ao ser decisivo especialmente para o tricampeonato do Glorioso. Artilheiro do time na campanha, fez 8 gols e principal garçom botafoguense com 7 assistências. Savarino balançou as redes e deu assistência na decisão, entre aspas, contra o Palmeiras pela 36ª rodada, em vitória que recolocou o Botafogo na ponta do campeonato e encaminhou o título nacional, etc, etc. 23ª posição para Dario Conca. Quando falarmos em grandes protagonistas de um título brasileiro, será impossível não relembrar Dario Conca no Fluminense de 2010.
O franzino argentino conseguiu um feito raríssimo. Disputou todas as 38 rodadas e foi decisivo quase que em cada jogo. O caminho rumo ao título foi sacramentado com 9 gols e um incrível número de 18 assistências. Muito um recorde até hoje no formato de pontos corridos com 20 times. De 2006 para cá. Ao todo, Conca disputou um total de 7 Brasileirões, 1 pelo Vasco, 5 pelo Fluminense e 1 pelo Flamengo, que só passou, né? Só existiu ali, né? Bom, o Conca jogou demais, né? Mas assim, ganhou um brasileiro. Em 2012 ele já não tava. 22ª posição para Renato Augusto, melhor jogador do Brasileirão de 2015, realmente, jogo conquistado pelo Corinthians. Renato Augusto viveu seus melhores momentos justamente com a camisa do Timão. O camisa 8 dominou o meio de campo com habilidade, grande visão de jogo para assistências e gols, especialmente de longa distância. Ao lado de Jadson, sim, aquele 2015 foi espetacular os dois. Foi o grande nome daquela equipe treinada por Tite e posteriormente ganhou lugar na seleção brasileira comandada pelo treinador. Ao todo, Renato disputou 11 edições do Brasileirão, vestindo as camisas de Flamengo, Corinthians e Fluminense. Jogou pelo Corinthians e pelo Flamengo também, jogou razoavelmente bem, né? Campeão, né? Então, foi super importante. 21º, Hulk Bundão Gostoso. Sim. A força física e as lembranças nada agradáveis do 7x1 eram memórias mais famosas que o brasileiro em geral tinha de Hulk. Porque ninguém lembrava do Hulk até ele voltar para o Atlético Mineiro. Cara, ninguém sabia quem era o Hulk antes, Exato, passou a vida inteira jogando na Europa, jogou na seleção por conta do seu trabalho na Europa, depois veio para cá, veio para o Atlético Mineiro. E foi o grande protagonista do título de 2021, que encerrou aí o jejum, né? O Galo. O primeiro... 50 anos, né? O primeiro título brasileiro foi do Galo? Não, porque o Eduardo inventou os fax, o Santos demais, e aí vocês... o resto é história. Encerrou 50 anos de jejum desde a conquista de 71. O feito construído através de 19 gols e 7 assistências, que lhe alçou ao posto de um dos maiores ídolos atleticanos em todos os tempos, rivalizando até mesmo com nomes como Reinaldo e Ronaldinho Gaúcho. Cava uma falta que o Hulk bate. Calma. Essa me pegou desprevenido. Eduardo inventou o fax, foi de bom demais, cara. Senhor, não espero nada de bom que saia do senhor. Ai, cara, me pegou desprevenido. Eu não tava esperando essa. Eu esperava que você fosse falar de fax, mas que eu inventei foi de... Não. Mas foi um jornalista. Só quem convive com o senhor que sabe o peso dos fax. Por que saiu do senhor? A pessoa que começou essa história aí pra reconhecimento... O senhor mesmo, não vem Não, vou falar, é um santista, é o Odir Cunha, um jornalista santista, ele que foi o primeiro a montar o dossiê lá explicando tal. Eduardo sequestrou a família do presidente da CBF na época, só soltou na hora que o gordinho presidente do Santos lá não tinha nem lugar pra pôr as taças do fax. Bom, 20ª posição para Carlito Tevez, grande contratação feita com a ajuda de investimentos da MSI. Carlos Tevez teve uma passagem intensa pelo Corinthians. A sua saída do clube em 2006 foi turbulenta, mas a primeira rodada em 2005 ficou marcada por atuações impressionantes, muitos gols e o título brasileiro. Naquela temporada de 2005 da competição, o atacante argentino marcou 20 gols. No século XXI, nenhum outro atacante corintiano balançou tantas redes em um Brasileirão. É um dos maiores protagonistas de um título da Série A. Aí eu já acho assim, ó, já começa assim. Eu não sei se o Tevez estaria tão à frente pra mim, embora ele tenha jogado muito, mas foi uma edição, né, ele foi uma edição, um jogo espetacular, muito bem, foi campeão, era um dos melhores jogadores da América do Sul, até do mundo na época. Da América do Sul ele era o melhor. Tinha rivalidade ele com o Robinho, então... Talvez pela movimentação que ele trouxe e quanto ele jogava e quanto ele foi importante na conquista daquele título. Mas em 20º aí, sei lá. Eu acho que até, assim, eu acho que depende muito, mas assim, se o Robinho tivesse continuado no Santos e não tivesse saído pro Real Madrid, talvez a briga pelo título teria sido um pouco mais acirrada. Mas depois da saída do Robinho, o Santos ficou uma bagunça aí, foi ladeira abaixo. Em 19º aí, você ficou puto com o Tevez, o Jô que agora aí, né, coitado. Mas aqui. O Jô jogou mais edições, é esse o ponto aí. Jogou mais edições, 2005 do Tevez ele tava lá, né, era moleque da base e tal. Sim. E também o que ele foi jogou importante pelo Galo, foi em 2017, pelo Inter, que ele foi artilheiro do campeonato com 18 gols e agora aí vai tentar ganhar a Copa que o Ronaldinho Gaúcho ganhou lá do Paraguai. Mas ó, outro membro aí do time de 2005, campeão brasileiro, aparece na lista do Jô e tal. Ganhou 2. Né? Mas o Jô era muito jovem, tá? Acho que ele tinha 16 anos em 2005, né? Ele jogou, ele só apareceu, né? Mas ele foi um dos grandes jogadores, senão... Aliás, acho que não... Foi o grande jogador do Corinthians em 2017, foi, né? Ele foi o bola de ouro. Foi o jogador, né? Fez gol de mão, fez gol de tudo quanto é jeito. É verdade, né? Foi o artilheiro da competição, mas jogou outras edições aí pelo Atlético, pelo Inter. 18ª posição para Adriano, o Imperador.
né? Em uma arrancada impressionante na reta final do Brasileirão 2009, o Flamengo surpreendeu e ficou com o título que encerrou o jejum de 17 anos na competição. Pra quem não se lembra, foi uma das menores pontuações de um campeão. O Flamengo foi campeão com 67 pontos, se eu não me engano. É impossível imaginar que aquele título teria sido possível sem o brilho de Dejan Petkovic, mas especialmente de Adriano Imperador. Os 19 gols marcados, alguns deles com extrema categoria e outros com força descomunal, fizeram do Imperador artilheiro daquele Brasileirão e sacramentou seu lugar entre os maiores ídolos rubro-negros de todos os tempos. Em 2011, já perdendo a luta para os problemas físicos, entenda, balança, o atacante ainda conseguiu fazer um único gol pelo Corinthians na competição. Um único gol que teve caráter histórico. O Timão disputava o título com o Vasco e o empate com o Atlético Mineiro na antepenúltima rodada colocava corintianos e vascaínos empatados em pontos, até Adriano receber uma bola de Emerson Sheik para quase sem ângulo, desferindo um chute cruzado e letal para fazer o Corinthians vencer o jogo e encaminhar aquele título. É que o 2011 do Adriano foi nulo, mas ele fez o gol do título do Corinthians, basicamente. Foi isso que aconteceu, né? Então, 17º. Continua. 17º lugar. Vai. 17º, diga. Jorge. Arrascaceta. Jorjão Arrascaceta, sim, que começou a jogar em solos brasileiros pelo Cruzeiro, né? Jogou entre 2015 e 2018 pelo Cruzeiro. Foi pro Flamengo ali que ele foi campeão brasileiro, né? Sim. O Cruzeiro que também ganhou Copa do Brasil. Sim. Mas brasileiro ganhou duas mesmo. Copas do Brasil pelo Cruzeiro. Exato. Ganhou só jogando pelo Flamengo em 2019 e 2020. Marcou aí, jogando no brasileiro pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, 59 gols. E fez gol de bicicleta, fez gol de tudo quanto é jeito, cara. Pra mim, eu até colocaria o Arrascaeta mais pra frente aí na lista. É um jogador. Eu gosto do Arrascaceta, viu? 16ª posição para Rafael Veiga, um de muitos ídolos que a mais recente era vitoriosa do Palmeiras deu aos seus torcedores. Rafael Veiga é nome importantíssimo nos títulos de 2022, mesmo tendo passado boa parte da temporada lesionado, e 2023. Nesta mais recente conquista, sua parceria com o Endrick teve importância fundamental para a grande arrancada ao título. E, se eu não me engano, foi o vice-artilheiro do Palmeiras no Brasileirão de 24, ficou atrás do Estevão, mas foi o artilheiro do Palmeiras na temporada também. Então, é um jogador, é um meio-campista que faz muitos gols, né? Outro que, vamos ver, né? Dava pra pôr mais próximo dos primeiros. Vamos ver da lista, né? Vamos lá. 15º, Ricardo Goulart, né? Que era coadjuvante do Cruzeiro em 2013, na conquista de 2013. E aí, em 2014, ao lado do Everton Ribeiro, foi o grande craque da equipe. Sim. Em 2013, no título, ele fez 10 gols e deu 4 assistências. Já em 2014, ele marcou 15 gols e deu 2 assistências, sendo o craque do Cruzeiro, aquele Cruzeiro. Ele ganhou bola de ouro, né? Foi o melhor jogador do campeonato. 15º, Ricardo Goulart. 14ª posição para Hernanes. Esse aqui tem muitos títulos, tá? Esse tem história, né? Tem histórias diferentes. Um dos símbolos do São Paulo hegemônico da primeira década deste século. Hernanes foi protagonista nos títulos brasileiros de 2007 e 2008, quando uniu forças e visão de jogo para ser um dos principais intérpretes do que Muricy Ramalho pedia a seus comandados em campo. Ainda disputou outras edições do Brasileirão pelo tricolor paulista, inclusive marcando 9 gols em 2017, o que salvou, aqui ajudando não, ele salvou o São Paulo do rebaixamento em 2017. Se não tivesse o Hernanes e o Muricy naquele período ali, o São Paulo teria caído. Foi o Hernanes a volta do Hernanes que fez o São Paulo não cair. Então, ele é importante na história do Brasileirão por isso, né? Participou de conquistas e também, se não é ele, o São Paulo tinha carimbado sua ida para a Série B pela primeira vez. Então, Ele tem a história dos dois lados. Ajudando a ser campeão e ajudando a tirar da lama o time de São Paulo. E no terceiro, companheiro Cássio. Companheiro Cássio? Ah, meu Deus do céu. O Cássio que jogou no Cortinas entre 2012 e 2024, 12 aninhos super bem vividos, né? Mais de 400 partidas aí, foi campeão brasileiro. Só de brasileiro, né? Só de brasileiro. Em 2015 e 2017. Também dá pra pôr o Cássio aqui no balaio do Hernanes, talvez, que salvou o Corinthians muitas vezes de passar muitas vergonhas e também importante nas conquistas aí, como foi dito, em 2015 e 2017. Garantiu muitos pontos pro Corinthians não ter caído de novo em outras oportunidades. Ele, Romero, Mosquita aí salvaram o Corinthians de cair mais algumas vezes aí. 12ª posição para o Fábio, né? Recordista de jogos no Brasileirão, com mais de 700 partidas. Fábio atualmente veste a camisa do Fluminense e também já calçou as luvas pelo Vasco da Gama. Mas foi pelo Cruzeiro que o arqueiro escreveu seu nome na história como um dos maiores ídolos da Raposa. Sempre com atuações decisivas, levantou o título da Série A 2 vezes, em 2013 e em 2014. Eu também acho que eu colocaria o Fábio um pouquinho mais pra frente.
Pelo número de jogos e pelos títulos e tal. Mas vamos vendo a lista e depois a gente conversa sobre ela. Em 11º, o Everton, do Palmeiras. Olha. O Everton, tricampeão brasileiro pelo Palmeiras, né? Um dos ídolos da história do Palmeiras. 18, 22 e 23 foi campeão, né? E aqui também na lista do Tauan, ele lembra um dos momentos marcantes que, pra mim também é a pedra no título do ano passado, que é a defesa do pênalti do Tiquinho Soares, que depois dali o Palmeiras vem... Que seria 4-1 pro Botafogo. E aí, exato, aquela defesa ali deu uma moral gigantesca. Ele e o Endrick naquela partida ali fazem com que o Palmeiras tenha força, vira um jogo chave no campeonato, que pra mim ali foi ali que o Botafogo perdeu, as pernas tremeu ali. E então o Tauan aí lembra esse momento que o Everton foi muito bem no ano passado aí, mas também nos outros títulos sempre foi muito importante. Sim. Aí, abrindo o top 10, a gente abre com o Miranda. O único tricampeão consecutivo do Brasileirão foi o São Paulo, comandado por Muricy Ramalho. A equipe também ficou conhecida pelo desenho de 3 zagueiros, e Miranda foi o maior símbolo desse esquema defensivo, dando segurança ao time e sendo também arma no jogo aéreo. Antes de rumar para a Europa, onde também fez sucesso por clubes como Atlético de Madrid e Inter de Milão, Miranda foi campeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008. Então, cara, acho que o Miranda no top 10 faz muito justo mesmo. Porque jogou muita bola e sem ele eu acho que o São Paulo não teria tido tanto sucesso naquele tricampeonato, não. Agora, em 9º lugar, ele colocou o Alex, que é indiscutivelmente um dos melhores jogadores que eu vi jogar aí, né? Fora as brincadeiras, dormia, não sei o quê. Mas quando jogava demais. E aí lembraram dele no título de 2003 do Cruzeiro, né? Naquele ano ganhou a tríplice coroa, né? O Brasileiro, Copa do Brasil e o Mineiro jogando pelo Cruzeiro. E ele foi um dos maiores craques. Daí aqui, foram 23 gols em 38 jogos, sendo 5 deles anotados logo de uma vez contra o Bahia. Ele fez 5 gols numa partida no 7-0 em cima do Bahia. Ele ganhou um título só também, né? Sim, mas assim, eu acho que um desempenho individual destacado, o melhor jogador disparado de um campeonato, acho que foi o Alex em 2003, cara. Eu acho que esse título aí, ele fez tanta diferença naquele Cruzeiro. Tudo bem, tinha mais jogos também, acho que foram 44 rodadas, se eu não me engano. Foi bastante jogo, 46. Acho que tinha 24 times, se eu não me engano. Mas o Alex jogou demais em 2003. Eu acho que desempenho individual, você fala, pega um desempenho de todos os desempenhos individuais do Brasileirão, eu acho que você pensa o Alex como o maior desempenho. Acho que é por isso que ele tá tão grande nessa lista aqui. Mas enfim. 8ª posição para Gabigol. O ídolo do Flamengo foi campeão brasileiro em 2019 e 20, marcando centenas de gols. E colocando seu nome na história como craque e também como um dos maiores goleadores na era dos pontos corridos. Pelo Santos, em 2018, foi artilheiro da competição com 18 gols. Já no Mágico, ano de 2019, foram incríveis 25 gols. Número que, aliado às 8 assistências, lhe colocaram como recordista em participação de gols em uma única temporada. 33, desde 2006, quando tem 20 clubes na primeira divisão. Mais um do Flamengo. 7º lugar, agora eu queria saber, vamos ver se você concorda, se era pra estar aqui ou mais pra cima. Diego Bibas, que foi campeão com o Santos em 2002, ainda era um menino juvenil, né? Foi vice em 2003. Se fosse nesse formato aí, o Cortinas esse ano tinha chance de ganhar, hein? Talvez tinha. Já pensou? Tava chegando. Ué, tava numa fase boa, ninguém esperava. Se ficasse entre os 8 o que ia garantir mais 8 rodadas. Nesse formato antigo aí. 2003. E do jeito que tava embalado, não era nada estranho se chegasse lá impossível, contra qualquer um ali. Era bem possível. Sim. Mas aí o Diego Ribas foi campeão com o Santos em 2002, quando ele era um pimpolho. Sim. Em 2004, o Meia chegou a disputar as primeiras rodadas na campanha, que terminaria com mais um título. Sim. Mas daí ele vazou. Sim, foi pra Porto. Ele conta como campeão? Conta como campeão. Conta, né? Porque ele jogou, acho que 10 rodadas, se eu não me engano. É pouco aí, não conta. Pouco, né? Mas assim, ele é campeão, mas ele não foi parte importante. Daí ele ganhou também com o Flamengo em 19 e 20, então ele ganhou 3 ou 4, aí você decide. Eu acho que 3, sendo muito importante. Foi vice em 2003 também, né? Que o Santos foi vice pro Cruzeiro. Depois ele foi vice com o Flamengo também, outras 2 oportunidades, então assim... Diego Ribas é o Ayrton Senna brasileiro? Devia ser tetra, mas foi tri? Pode ser, acho que podia ser, pode ser. Mas, felizmente, o Diego ainda está entre nós, né? O Ayrton, infelizmente, não está mais. Que isso? Infelizmente? Felizmente, o Diego está entre nós. Você queria matar o Diego Ribas. Não. Infelizmente, o Ayrton não está mais.
Mas devia ter sido campeão em 89 também, foi roubado. Sexta posição, Emerson Sheik. Em seu primeiro título do brasileiro pelo Flamengo em 2009, Sheik teve a participação relativamente pequena, disputou apenas 14 partidas, ele voltou para o Qatar, lembra? Marcando 7 gols. Antes de se transferir, no meio da temporada, pelos Emirados Árabes, eu falei errado. De volta ao Brasil no ano seguinte, disputou a metade final da campanha do Fluminense em 2010 e fez o gol que lhe sacramentou o título na última rodada contra o Guarani. No total daquela campanha foram 8. Ou seja, o cara começa a campanha não conta tanto, porque ele termina a campanha conta. Também é complicado, mas enfim. Pelo Corinthians, em 2011, fez menos gols do que nos anos anteriores, 6, mas disputou um número maior de jogos e completou seu tricampeonato particular como um dos grandes destaques daquela equipe. É verdade, foi campeão 3 anos seguidos, né? O Antônio Lopes é campeão brasileiro em 2005? Antônio Lopes, ele foi o técnico do Corinthians no finalzinho, né? Igual o Joel Santana foi em 2000 no Vasco, né? Ele ficou só o final, né? Enfim. Anos depois, em 2015, continuou a mostrar sua importância e ajudou o Timão quando necessário para aumentar ainda mais sua idolatria perante a FL. 4 títulos no total, realmente. São muitos títulos brasileiros. Quinta posição, Pepe. Quinta posição, Dagoberto. Dagoberto aí no século XXI, ninguém ganhou mais títulos que Dagoberto, que ganhou aí pelo Atlético Paranaense, né? O primeiro da história em 2001, jogando lá no Paraná. Aí ele vai pro São Paulo, demorou para conseguirem tirar o Dagoberto do Atlético Paranaense. O São Paulo ele foi campeão em 2007 e 2008. Sendo titular. E no Cruzeiro 2013 e 2014 também foi campeão. E fora a trinca aqui que foi citada pelo Tauan aqui, ó. A trinca Pelé, Lima e eu foram os únicos que ganharam mais título que ele aí, ó. Pelé, Lima e Pepe com 6 títulos pelo Santos. Foram os títulos do Fax do Eduardo, né? Tem que ter o ataque, né? Eu tô de boa aqui, quieto. Mas enfim. Se tirar o fio do Fax aqui, o Dagoberto é o que tem mais título. Eu acho que o Zinho também tem 5, se eu não me engano. O Zinho, jogador. Mas falta Não, é porque o Zinho também tem 5 empatado, Eu acho que o Luxemburgo, como técnico, tem 5 também. Ele falou no século é o que mais tem títulos. Neste século. E quem tem mais é esses 3. O Zinho, o Cuzinho aí tem igual. Quarta posição para Dudu, graças a Deus. Grande jogador do Palmeiras no século, Dudu simbolizou a transformação do Clube Alviverde em um time novamente vitorioso a partir de 2015, quando sempre decisivo com gols e assistências. Foram 53 tentos e 61 assistências com a camisa do Palmeiras no Brasileirão. Foi campeão 4 vezes, todas pelo Palmeiras, 2016, 18, 22 e 23. Nenhum jogador foi tantas vezes campeão por um único clube do Brasileirão de pontos corridos. Eu já acho que o Dudu podia estar mais pra frente, inclusive. Podia ter ido pro Corinthians, né? O Corinthians. Tava acertado, né? Daí deram o chapéu, São Paulo também tava quase acertado. Terceiro lugar, Frederico Chaves, o Fred, Eduardo. Faz mais... O que você faz além de sucesso? Beijo na boca. Faz 9 meses que eu não beijo na boca. Minha situação tá fácil. Ele foi campeão apenas 2 vezes com o Fluminense em 2010 e 2012, porém ele é o maior artilheiro da história dos pontos corridos, da fase dos pontos corridos do Brasileirão, com 158 gols marcados. Segunda posição para Rogério Ceni, maior ídolo do São Paulo. Fred, hein? Você não vai dar nenhum elogio pra ele, coitado? Cara, eu não sei, eu acho que o Dudu... Fala que ele é bom. Não, o Fred jogou muita bola, né? Infelizmente na seleção de 2014 foi mal, mas na 2013 na Copa das Confederações foi muito bem. Eu acho que o Dudu podia estar na frente do Fred aqui, cara. Por mais que o Fred tenha feito mais gols, eu acho que o Dudu foi mais... É que a gente tá falando assim, do cara possivelmente o maior ídolo da história do Fluminense aqui também. É complicado, cara. Mas eu acho que o Dudu acabou sendo mais importante por mais tempo. Porque ele foi campeão mais vezes e tal, eu não sei. Mas enfim, tudo bem, o ranking do... Não acho que tenha grandes contestações no ranking do Tauan, não. Acho que é um ranking muito bom, inclusive. Segunda posição. Tem argumento. Tem, os argumentos são bons. Segunda posição para Rogério Ceni, maior ídolo do São Paulo, capitão na conquista do tricampeonato 2006, 2007 2008, autor de grandes defesas ao longo de inúmeras campanhas e autor de incríveis 65 gols, sendo 59 deles anotados no século XXI. Sim, um goleiro. Rogério Ceni é um dos maiores nomes do Brasileirão em todos os tempos. Vamos lá. O Dudu marcou 53 gols, o Rogério Ceni marcou 59. No século, tá? Porque se for contar o campeonato é 65. O Rogério Ceni fez mais gols que o Dudu. O Rogério você pode pôr o que você quiser aqui. Cara, o Rogério podia estar em primeiro, inclusive, aqui. Acho que não seria um absurdo. Em primeiro lugar, o Tauan escolheu Everton Ribeiro, que foi craque, né, do Cruzeiro aí, jogando em 13, 14, campeão. Somou 13 gols e 22 assistências ao longo desse bicampeonato, jogando pelo Cruzeiro. E também no Flamengo, sempre importante nessas conquistas, né? 19 e 20 aí.
soma 4 títulos brasileiros. No Flamengo, aí, nas conquistas, ele somou um total de 9 gols e 12 assistências. Então ele sempre foi importante. Nos 4 títulos, ele foi importante, talvez por isso, mas eu não sei. Cara, assim, pra mim, eu acho que o ranking aqui... Eu entendo. Até o Rogério Ceni em primeiro. Então, eu entendo, que é só uma discussão, não é uma contestação, não. Eu acho que o número de títulos ele é importante. Mas o que conta mais pra mim é o protagonismo. Então, assim, o Fred, com todo respeito, o Everton Ribeiro no Cruzeiro foi muito mais protagonista do que ele foi no Flamengo, por exemplo. Isso. Tá? No Flamengo ele foi um grande jogador, mas não foi o principal jogador. O Dudu no Palmeiras foi. O Fred no Fluminense foi. O Rogério Ceni no São Paulo foi. Então, assim, sei lá, tem o Hernandes, que foi um grande jogador do São Paulo, foi bicampeão e tal, mas o Rogério Ceni foi mais protagonista que o Hernandes, por exemplo. Eu acho que o Miranda foi mais protagonista que o Hernandes. Então, eu acho que pesa muito pra mim, nesse final aqui, quem foi o protagonista, o grande cara dos títulos. Então, pra mim, a trinca seria Rogério Ceni, Dudu e Fred, mas o Everton Ribeiro tá aqui, não é nenhum absurdo também não. Até porque o Everton Ribeiro ainda tá jogando, ele pode ser campeão pelo Bahia, por exemplo. Sabe? Que daria um peso ainda maior pras conquistas dele. Mas não é absurdo, o cara é tetracampeão brasileiro, cara. Sabe? Sim. É isso. O Dagoberto, por exemplo, ganhou 5, mas eu acho que ele foi protagonista em nenhum deles. No São Paulo jogador. Foi o momento, talvez o momento que ele foi mais importante. Não, então, mas talvez. Assim, ele foi importante, mas ele não foi o protagonista. O principal nome daquele time. Do Atlético era o... 2000 era Alex Mineiro. Alex Mineiro, né? O Dagoberto era era compor elenco, ele não era titular. Era o Robin. Ele era reserva, ele era um reserva que aparecia muito, fazia os gols dele, mas assim, você tinha muito mais protagonista em 2001 ali, Alex Mineiro, o Kleberson, né? Já eram jogadores mais protagonistas do que o Dagoberto. No Cruzeiro 2013 e 2014, você tinha o Everton Ribeiro como protagonista e o Ricardo Goulart. Entendeu? Tinha o Dagoberto também, que era importante. No São Paulo tinha o Rogério Ceni, tinha o Miranda, tinha outros jogadores ali, né, que eram mais protagonistas do que o Dagoberto, entendeu? Então, assim, conta muito os números de títulos? Conta. Mas eu acho que conta mais o protagonismo. Tipo, o Gabigol foi muito mais protagonista do que o Dagoberto, por exemplo. Nos times que ele jogou. Embora não tenha tantos títulos. O Alex foi mais protagonista do que o Dagoberto. Embora eu acho que conta pro Dagoberto tá tão à frente no ranking o número de títulos também. E não que ele tenha jogado mal, porque ele não jogou mal. Só que o número de títulos tá pesando porque o Alex ganhou 1, o Dagoberto ganhou 5. Então óbvio que o Dagoberto vai ter uma importância maior pro campeonato, né? Mas eu acho que o ranking tá muito bom, cara. Não, é uma coisa ou outra você vai discordar, mas eu acho que o peso principal é protagonismo aliado a número de títulos. Eu acho que pra mim seria mais... Se eu fosse elaborar o ranking, talvez seria por isso, né? Deixaria o Rogério Ceni um pouco, pelo menos como principal jogador aí do Campeonato Brasileiro no século. Mas é isso, cara. Tem muito cara aqui, né? Não, mas a postagem do tal aqui tem argumentos. Então você tem nomes aqui que não estão. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, que não foi campeão. Aí é questão de quem faz a lista ter os seus critérios. Mas a dele aqui não tem nada errado, Sim, mas tem caras que jogaram. Tipo, o Ronaldinho Gaúcho não tá na lista, né? Ele foi vice-campeão em 2012, mas ele jogou pouco Brasileirão também no século. Então não tá nem na lista. Mas o Ronaldo Fenômeno também não tá na lista, porque ele foi importante na Copa do Brasil, no Paulistão, no Brasileirão ele não foi tão bem, jogou pouco e tal. Mas são jogadores muito importantes que jogaram no Brasileirão. Sidorf, né? Tem outros caras aí que são importantes esse ano, que podem vir a tomar parte nessas rankings pro futuro. Os caras do Botafogo, o Luiz Henrique, o Igor Jesus se ficar, o John, né? O Bastos, enfim, eles podem... Esse ranking pode ir mudando, até porque o século tá 24% cumprido até agora. Tem muito tempo ainda pro século se findar, né, Pepe? Mas é isso. Puta merda, agora isso aí você fechou com chave de ouro esse findar aí. Findar, é porque eu você findou, né? Você findou o vídeo com maestria. Pois é. É porque eu escrevi no meu FAQ, né? Tá tudo certo. E sabe o que tá findando? Sim. A rifa. Pois é, participa lá, gente. O link tá aí na descrição, como eu falei no começo do vídeo. 50 centavos por número, tá? 7 horas da noite, neste sábado, dia 21, é o sorteio. A gente avisa no grupo do Telegram e, obviamente, entre em contato com todos os vencedores. A gente mesmo manda mensagem, tá? Não é ninguém mandando pela gente, não. É nós. Somos nós dois que mandamos as mensagens e pagamos os prêmios, tá certo? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe sua opinião nos comentários. Tamo junto e até a próxima.